Oi pessoal, tudo bem? Boa noite, que pra mim agora é noite, mas tô aqui, né, meio triste pelos momentos difíceis que estamos passando, dificuldades. Por isso que eu me ausentei um pouco, não tinha mais ânimo pra gravar, pra estar aqui, mas eu resolvi falar um pouco hoje, enquanto eu tô aqui, ó, lavando roupa, lavando minhas roupas, porque nós vamos mudar de casa novamente. E gente, a vida é feita de altos e baixos, né? É como uma montanha russa, que às vezes estamos em cima e às vezes estamos lá embaixo. Esses 6, 7 meses foram bem constantes para nós e nem palavra a gente tem, né, para poder falar. Meu pai, como você sabe, já era meio debilitado por conta do alcoolismo e ele ficava sempre doente, a gente levava comida, não comia, ele morava sozinho, queria morar com a gente. Tanto quando foi dia 31 de dezembro, a gente... Dia 31 não, dia 30 de dezembro, a gente levou ele pra fazer uma consulta, que ele tava clamando muita dor na boca, sabe? Com as feridas na boca. Posteriormente achar que era afta, né? Machucado, assim, ferida, né? Mas febrite, né? Que eles falam, estomatite. Mas ele clamou muito e pediu pra ir no hospital. E quando ele falava que queria ir no hospital, podia saber que o negócio estava feio. Aí fomos com ele pro hospital, eu, minha irmã, minha cunhada. E chegando lá, foi pedido exames de sangue, tomografia. E quando eles viram os exames de sangue, ureia e creatinina, um negócio assim, estavam alterados, pediu a tomografia e pediu a biópsia da boca dele, porque a boca dele tava em... como é que fala? A médica do postinho disse que tava tipo uma ferrugem, tava comendo a boca dele por dentro, e ele não conseguia comer, beber água. E a médica falou assim, ó, eu aconselho vocês a colher a biópsia, porque eu dou 100% de certeza de ser câncer. Aí, no momento, né, o mundo desabou, mas a gente tinha uma esperança que, se fosse, iria dar tudo certo, né? Fazer a quimio, a rádio, ou que fosse preciso fazer o tratamento, nós iríamos fazer e ia dar tudo certo, né? Mas foi aí que as coisas foram complicando um pouquinho. E o pai, graças a Deus, Deus trabalhou muito na vida dele nesse final de vida dele, porque difícil, né, falar, porque ele era uma pessoa turrona, brava, não gostava de hospital, tinha trauma, porque minha avó e meus tios foram pro hospital e não voltou, faleceram, e ele tinha esse trauma na cabeça, de que se ele fosse no hospital, ele não voltaria. E acabou que ele aceitou o tratamento. Chegou a biópsia um mês depois, atrasou a biópsia, teve que ir pro Rio de Janeiro. Quando foi dia 1 de fevereiro, se eu não me engano, dia 1 de fevereiro, consegui a biópsia. E era isso mesmo que a gente imaginava, e os médicos tinham 100% de certeza que era um câncer, neoplasia maligna. Carcinoma, um câncer de boca, que ele começou na base da língua do lado esquerdo. E aí, gente, foi o que aconteceu. Começamos a fazer o tratamento, tudo muito demorado, e ele impaciente, mas aos poucos fomos levando ele.
E ele foi aceitando tratamento. Quando foi em abril, ele já começou a ficar mais piorzinho. Aí pedi pra ele ficar comigo na minha casa, namorar comigo em Casper Lopes. Pedi pra ele ficar comigo na minha casa pra mim poder estar mais, sim, com o olhar atento a ele, né? Porque ele morava sozinho. Pra mim cuidar melhor dele, né? Pra ele ter mais segurança em nós, né? E ele tava normal. Falava, andava, comia sopinha de fubá dele, tudo certinho. Obediente, ia no médico, não reclamava. Foi indo. E como a gente ia ter que fazer 35 radioterapias, e enquanto tivesse radioterapia, teria químio. Então seria aproximadamente 5, 6 químios e 35 radioterapia. Aí para ficar mais perto, nós viemos para cá, morar aqui em Alfenas, né? E ele não queria vir não. Gente do céu, foi difícil. Aí eu falei pra minha irmã assim, Isabela, sabe o que eles vão fazer? Pega e pede pro Marquinhos buscar minha televisão. Isso eu já tinha arquitetado toda a mudança, já tinha alugado a casa, lavado, colocado a internet na casa, já tinha arrumado caminhão, tinha arrumado tudo. Isabela, pega o pai aqui e a minha televisão, leva pra tua casa, que a minha televisão é grande, e caminhão, ia quebrar. E leva pra tua casa, que aí eu corro, pego a mudança, põe tudo no lugar, arrumo pelo menos o quarto dele e você traz ele. Dito e feito. Eu com Elias e as crianças fazendo a mudança. A mudança da casa dele e a minha casa. E metemos pau. E começou a mexer a mudança, sabe? E aí quando... Eu acho que ele já tava sentindo, começou a brigar muito com a minha irmã. Discuti com ela, falou que ele não mandava nele mais, coisa de pessoas antigas, sabe? Já não é nem na maldade. Que não queria morar com nós não, que ele queria ficar sozinho, queria morrer no Casper Lopes, porque nasceu no Casper Lopes. E tá. Quando chega, eu terminei de arrumar o quarto dele, a Isabela trouxe ele. Aí o quarto dele tinha aparelhinho de TV, tinha televisão, um sofazinho pra ele, quando ele cansasse de ficar deitado, sentasse no sofá. Comprei um guarda-roupa novo pra ele, a cômoda dele cheirosinha, as roupas cheirosas, perfume do melhor, roupa, né, comprar pra ele. Tudo do melhor ele tinha, sabe? Tudo que nós podíamos fazer por ele, a gente fazia. E na hora que ele chegou, viu? Ele ficou assim, mas meio que ele foi acostumando, né? Ele falou assim, eu não tenho opção mais mesmo. Aí, uns 7, 8 dias, acabou que ele foi acostumando. Aí começamos a fazer as quimioterapias. E a radioterapia demorou muito, porque tinha que fazer planejamento. Teve que fazer uma máscara para colocar no rosto dele, para os raios da terapia não machucar outro lugar da pele, queimar outro lugar da pele. Teve tudo isso, sabe? E quando saiu a radioterapia, o planejamento, ele deu uma piorada. Ele conseguiu fazer 3 radioterapias. E já estava bem mais debilitado. Não ia no banheiro mais, usava fralda. Não estava bebendo água. Não estava querendo mais comer. Ficava sem comer. O cafezinho que ele amava todo dia, ele já não queria mais. Eu estava trabalhando na prefeitura, eu senti, sabe? Quando você sente uma coisa, te fala assim, fica mais com ele, abraça mais, fala com ele mais, sabe? Porque eu sempre fui mais assim, mas não é que eu sou menos amorosa, eu sempre fui mais assim, seca mesmo na minha. Não dei o amor pro meu pai, que meu pai
merecia, sabe? E hoje eu me arrependo. Por isso que eu falo, gente, que vocês puderem fazer, passe em vida, ama. Tudo que vocês puderem fazer, faça hoje. Porque amanhã pode ser tarde. A vida, ela é num piscar de olhos. Tudo pode acabar em questão de segundos. E nisso meu pai foi piorando. Veio o diagnóstico do meu menino. Meu menino é autista, nível 3. Ele tem deficiência intelectual, TDAH, hiperatividade. Tá me dando muito trabalho em questão de crises. E é meio difícil, gente. Meio difícil, né? E nisso meu pai foi piorando. Quando foi no dia 8 por aí, que deu no sábado, dia 8 no sábado, ele passou muito mal. E falou pra mim e pra minha irmã que ele não queria aniversário, porque o aniversário dele era no dia 10. Ele falou que não queria aniversário porque ele não queria, porque ele sentia que ele ia partir. E eu com a Isabela falei assim, não, pai, tira essas coisas da cabeça, não é assim não, o senhor tá bem. Toda vez que o senhor fala que o senhor vai morrer, o senhor volta firme e forte. O senhor é a Fênix, nós chamamos ele de Fênix, sabe? Quando nós achava que ele ia partir, ele ressurgia que nem uma fênix. Ele vinha com a força, ria, brincava, conversava, comia bem a sopinha dele, a vitamina, um leite, um cafezinho. Ele ressurgia do nada. E nesse sábado foi um sábado diferente. Eu fui conversar com ele, que eu acho que eu tava fazendo um café que eu tava fazendo pra ele, sabe? E no que eu olhei nele, Deus me deu uma visão dele falecendo nos meus braços, sabe? E aquilo me bateu um desespero. Eu comecei a chorar. Minha mãe e minha irmã estavam aqui, começou a perguntar o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. E eu falei que eu tinha visto, Deus tinha mostrado, mas eu não sabia. Assim, a gente sabia, porque Deus já tinha confortado. Há 3 anos atrás, Deus tinha usado 3 missionários diferentes para falar que Deus iria levar meu pai, mas salvo pela graça, ele iria pro céu, sabe? Eu ficava confortável, mas eu não sabia que seria tão de repente assim. E quando foi nisso, a minha irmã começou a conversar com ele. Ele falou que não queria aniversário, que o aniversário dele era na segunda-feira, 51 anos. Que não queria aniversário, que não queria ir pro hospital, porque ele já sabia que ele não ia voltar. Porque eu vou pro hospital, não vou voltar. Minha irmã falou assim, você vai voltar, pai. Todas as vezes que o senhor falou que o senhor não ia voltar, o senhor voltou. Ele falou assim, dessa vez é diferente, filho. Eu tô sentindo. Ele falou pra Isabela, eu não vou voltar. E tinha um senhorzinho que tava com ele. Lá ele faleceu. Ele falou assim, e a filha dele tinha doado as coisas pro pai. Curativo, fralda, aquelas almofadas pra pôr nas costas, de elevo, sabe? Pra pôr no pescoço, esses aqui, doou pra ele, sabe? Aí ele bateu a mão na almofada e falou assim da minha irmã assim, o pai dessa mocinha não voltou, eu também não vou voltar. E a minha irmã tirando da cabeça dele, falou assim, pai, o que te prende aqui é nós. Ele falou que era nós, era eu e minha irmã, que ele não queria deixar nós aqui sofrendo, né? E partir e deixar nós sofrendo. Eu acho que ele queria que a gente conformasse com a partida dele, pra ele poder partir em paz, sabe? E nisso que aconteceu, no sábado, no domingo, ele falou pra mim assim, apertou a campainha, que nós tínhamos uma campainha que deu pra ele, pra chamar a gente, porque o quarto dele era no fundo, no último quarto, perto do banheiro da cozinha, pra ficar mais perto pra ele. E nós não escutava, porque ele tirou todos os dentes da boca, teve que tirar todos os dentes da boca.
E nisso ele apertou a campainha e me chamou. Ele falou assim, passando mal. Eu falei assim, pai, você quer ir pro hospital? Quero. Chamou a AMU, por causa que tava sem dente. Só que é o SAMU Ele falou assim, não quero carro, Uber e nem bombeiro. Eu quero SAMU. E nisso, falei, tá bom, pai. Chamei minha irmã, liguei pro meu tio buscar minha mãe na roça, né? Porque a mãe mora na roça. E fomos, né? Levamos ele pro hospital, chegou lá, os médicos do SAMU veio buscar ele, conversou, falou que o sogro dele também passou pro mesmo procedimento do pai, que colocou a sonda e arribou, sabe? Que era pro pai colocar a sonda, que ia dar tudo certo. O pai ia alimentar, ia criar sustância, porque o pai tava passando fome, porque não conseguia comer. A boca doía, ele conseguia fazer assim, ó. Ele tomava na caneca, porque ele não conseguia abrir a boca pra pôr colher na boca. A situação era grave. E nisso, nós levamos, ele colocou a sonda, tadinho, sofreu. As médicas, as enfermeiras, tentou colocar a sonda nele mais 5 vezes, não conseguiu. Desceu com ele pro raio-x, lá no pronto-socorro, e colocou a sonda nele por meio do raio-x. Bem, sofreu bem, né? Colocou a sonda. E nisso a médica falou assim pra mim, porque eu tava com ele, falou assim, ele vai ficar internado hoje, porque não tem nutricionista agora à noite, pra poder passar a dieta pra ele, ver se o organismo dele vai aceitar, se correu tudo bem, né? E aí não tem como eu liberar ele. Mas amanhã, na hora que a nutricionista chegar aqui, já vai colocar a alimentação nele, a dieta, e se der tudo bem, ele vai embora. Aí nós falou, tá bom. Ele falou também, ficou feliz que ia embora no outro dia cedo. Aí minha mãe posou com ele porque eu tinha que colocar as crianças na escola. E eu com a minha irmã falei assim, amanhã cedo nós tá aqui. Vou deixar que amanhã cedo nós tá aqui. Que é teu aniversário, né? O aniversário dele foi na segunda, dia 10, né, de junho. Essa manhã do aniversário, ele vai estar aqui. Abraçou, beijou ele, falou que ama ele e fomos embora, na esperança de que tudo iria dar certo e que naquela manhã da segunda-feira ele iria sair, né? A sondinha. Eu tava programando, pesquisando como é que era pra mim fazer a alimentaçãozinha dele, sabe? E ficava na esperança de que tudo iria correr tudo bem. Mas aí a minha mãe posou com ele na... É o sapato ali. Aí minha mãe posou com ele no hospital e disse que na hora que começou a dar 2 horas da manhã. E nisso, antes o SAMU não conseguiu medir a saturação dele, a pressão. Os sinais vitais ele tava bem fraco e o corpo bem gelado, sabe? E não conseguia medir a saturação dele nem a pressão arterial. E aí minha mãe disse que quando foi 2 horas da manhã, ele começou com uma dor. Ele começou com uma dor insuportável. Aí, que nem eu disse, a Melissa estava aqui chorando por causa do sapato dela de paracão. Aí, como eu disse, ele já tava com sinais vitais fracos, hipoglicemia, já tava com falta de ar, tava no oxigênio e... gente, é difícil falar dele. E começou a cramar muita dor na perna, muito calor. Por mais que o corpo dele tava em hipoglicemia, a glicemia dele chegou a 35. Aí minha mãe disse que ele arrancava a coberta, mexia a perna, erguia a perna, mandava a mãe acender a luz, apagar a luz, perguntava de mim, Isabela, quantas horas, porque ele queria que nós fosse, né, pra lá, ele já sabia que ele ia partir. E queria ver nós logo pra despedir, né? E nisso, quando foi 5 horas da manhã, a médica conversou com a minha mãe, a plantonista, falou assim, dona Elizabeth, eu vou ser sincera com a senhora, o caso dele não
tem cura mais e ele já tá falecendo. E eu quero conversar com suas filhas pra falar pra ela a verdade, porque o câncer dele já tá metatástico, já tá em metástase grau 4 e já esparramou pros órgãos. E ele vai falecer entre esses dias, que ele já tá falecendo. Aí tá, minha mãe ligou, mandou áudio pra minha irmã, 5 horas da manhã. Falou assim, ó, vem logo, porque teu pai tá morrendo e a médica quer conversar com vocês. Quietinho, Melissa. Aí nisso, nós fomos correndo, pôs as crianças na escola. O Elias estava... A gente sente, né, gente? Não adianta. Por mais que a gente não quer, mas acaba que a gente sente. Falei, o Elias estava no ponto de ônibus para trabalhar. Falei assim, Elias, desce, vamos pro hospital, porque a médica disse que o pai já tá partindo. E fomos. Nisso nós entrou, ele tava conversando um pouquinho ainda, falou que ama ele. A minha irmã chorou, falou que se ele quisesse partir era pra partir em paz, que nós ia ficar bem, nós ia cuidar uma da outra, né? Porque só nós duas e a mãe, que nós ia se cuidar e que nós ia ficar bem, que nós não ia segurar ele aqui não, acabar o sofrimento dele. Nós entregamos ele na mão de Deus. Eu não consegui olhar nele, naquele oxigênio, aquela sonda, aquela agonia, aquela dor. Eu fazia massagem na perna dele, aí eu corria e começava a chorar. A minha irmã falava, Isadora, contém, senão eles vão te tirar de perto dele, que eles vão ver que você tá nervosa e vai te tirar de perto dele. Aí eu ia lá lavar o meu rosto, quando era a Isabela que tava chorando. Aí nisso, o médico chamou nós pra conversar. Falou assim, tava eu, a mãe e a Isabela. Falou assim, ó, chamou nós lá fora. Falou assim, ó, deixa eu falar pra vocês, o teu pai pode falecer hoje ou no máximo 2 dias, não tem mais solução. Eu vou subir ele pra oncologia, pra tomar morfina, pra tirar a dor e pra conforto, pra ele falecer sem barulho, agitação, porque o pronto-socorro é muito corrido, é muito barulho, muita falação de gente. Lá não, lá é calmo, quieto. Eu vou subir ele pra conforto, pra ele ter conforto pra partida dele. E ali, o mundo meu e da minha irmã, por mais que a gente sabia que isso iria acontecer um dia, nosso mundo desabou. E nós falamos assim, doutor, hoje é aniversário dele, nós não vai sair de perto, é as 2, não vai sair não. Ai, mas não pode, falei assim, nós não vamos sair. E aí eu briguei lá, falei, não, vai ficar nós 2, não vai sair. Nós vai passar o dia inteiro, vai posar o dia inteiro e vai ficar nós 2. É o aniversário dele, o último. Deixa eu dar isso de presente pra ele. As 2 filhas dele que tanto amam do lado dele. E nisso eles falaram, tá bom. E nisso, né, pediram licença as enfermeiras pra dar banho nele. Isso era umas 9h30 por aí. Deram banho nele. E ele sem comer, gente. Sem comer, por isso que eu falo, dar valor no alimento que você tem dentro de casa. Que a coisa mais triste é você querer comer e você não poder comer e morrer com a fome. Meu pai morreu com fome. 3 dias sem alimentar. E nisso, elas deu banho cheiroso, deixou ele cheirosinho. Deixou ele cheirosinho e subiu para oncologia, para o andar 3, a clínica da dor. E nisso cantaram parabéns para ele, e ele estava lúcido ainda, entendendo tudo. E as enfermeiras cantou parabéns, arrumou ele e liberou eu, minha irmã
E a minha tia Alessandra, que tava lá pra visitar ele. E nisso eu esqueci de falar, minha mãe despediu. E o Elias despediu. E nós subiu com ele pra cima. O Elias deu um beijo nele. Abraçou ele, deu feliz aniversário. Falou que amava muito ele. E o Elias falou que ele olhou pro Elias com um olhar tão triste. Que ele já sabia que era a última vez que ele ia estar vendo, né? E nisso, subiu. E a minha tia chegou lá pra visitar ele. E entrou nós três. E ele clamava muito. Ele não tava falando mais. Só que ele mostrava pra mim que ele sabia que eu resolvia tudo. Que eu era barraqueira. E eu resolvia tudo na brutalidade. Ele mostrava a perna pra mim. E falava pra mim ir atrás do remédio. Que era a morfina, né? Eu a morfina, e chacoalhava a cabeça e fazia assim, ó. E virava pra lá e pra cá, virava pra lá e pra cá. E teve uns episódios. Por isso que eu te falo, gente. Se você fazer o bem, vai ser os anjos que vai te buscar. Jesus Cristo que vai te buscar. Se você fazer o mal, vai ser o anjo da morte. Vai ser demônios. Não adianta. E nisso, o pai começou a olhar pro lado, pro céu. E sorri muito. Eu, pai, o senhor tá vendo os anjos? Ele olhava pra mim assim e dava aquele sorriso. Eu, anjo, ele sorria, né? E nisso ele olhava pra lá e pra cá. E quando foi umas 10h45, chegou, ele tomou a morfina. E no que ele tomou a morfina, ele já paralisou. Ficou só assim, ó. Não mexia o olho mais. Não falava mais, não mexia o corpo. Só respirava. Com o olho aberto. E naquele momento eu achei que ele já tinha dado morte cerebral. Só que ainda não tinha dado, não. E a minha irmã foi, que ela viu a situação que já tava grave, ela foi pro banheiro do quarto, dobrou os seus joelhos e orou a Deus, entregando, falou assim: Deus, se for tua vontade, eu te entrego meu pai nas tuas mãos, leva ele sem sofrimento, Deus. E ela entregou e voltou. E abraçou, nós esteve o tempo todo do lado dele. E nisso, quando foi 5:11, que era o horário de visita acabar, a enfermeira chamou a minha tia e falou assim: moça, você tem que sair, porque tem um pastor ali fora que quer entrar. E já acabou o horário de visita. Aí o pastor... Aí era o pastor com meu tio, Agnaldo, irmão da minha mãe, tinha encontrado um dia antes na rua e conversado, falado sobre meu pai. E ele queria ver meu pai, fazer o apelo da salvação pro meu pai. Meu pai fazer a passagem dele, né? Pra vida eterna, né? Salvo pela graça. E nisso, a minha tia despediu, saiu e o pastor entrou. E o pai já estava paralisado. Só que o pastor entrou: oi, Santo Antônio Carlos. Conversou com ele. Ele mexeu o olho pro lado do pastor. E aí o pastor: eu sei que o senhor tá me escutando, só que o senhor não tem como interagir, mas no seu subconsciente, eu sei que o senhor tá me ouvindo e tá de acordo com tudo que eu vou falar pro senhor. E começou a falar a salvação. Começou a fazer o apelo da salvação. E nisso começou a ler a Bíblia pro pai. E quando foi isso, começou a me dar um engasgo, sabe? Um sufoco. Comecei a me sufocar. E aí eu falei: vou beber água. E minha irmã falou assim: tá bom, traz um copo de água pra mim. Eu falei: trago. E no que eu fui buscar a água no final do corredor, que ele tava no último quarto do corredor, no que eu fui buscar água, eu voltei com a água, minha irmã tava gritando já. Gritando: não, não, não. E aquele desespero, aquela angústia. E eu queria desabar, só que eu tinha que ser forte por ela, porque eu falei pro pai:
muitas vezes eu falo, pai, eu vou cuidar dela, eu vou ser forte, vou fazer ela ser forte. Tanto que hoje ela tá, assim, aprendeu a ser forte e eu tô mais moleque. Mas aí minha irmã tava chorando, o pastor abraçou ela, as enfermeiras tirou, veio com o eletro pra ver se o coração tinha parado de bater. E aí foi confirmada a morte dele. E isso que eu falo, vale a pena você servir a Deus. Meu pai não teve essa oportunidade, mas no último minuto de vida, Deus foi misericordioso, porque ele não entendia o que era a palavra, o que era seguir Jesus, o que era salvação. E Deus teve a misericórdia por nós, família, tá? Intercessão e oração. E é isso, gente. Ele faleceu no dia do aniversário dele, às 11h15 da manhã, ouvindo a palavra do Senhor, sem sofrimento, sem a dor. Ele partiu, que já tinha cessado a dor dele. E foi uma morte bonita, ensinou muitas coisas para nós. Foi nesse momento que descobrimos quem é família, quem é amigo, quem tá do teu lado, quem não tá. Nesse momento aprendemos muito com ele e aprendemos a dar valor na saúde, na família, que a família é o bem mais precioso depois de Deus, né, claro. E a fé, nós tínhamos fé, ele tinha fé e aprendemos muito com ele, sabe? Ele foi e deixou uma lição pra nós. E é isso, gente. E espero que você possa aprender um pouco também com esse, como é que fala? Esse diálogo, desabafo que eu tive aqui com vocês. Vocês possam aprender um pouco. Se você tem seu pai, sua mãe, abraça. Fala que ama. Fala que o que você puder fazer, você faz. Ou precisa ser tirado da tua boca para cuidar deles, cuida. Eu com a minha irmã, muitas vezes nós fazia isso, teve vezes que cortou água, luz. Nós não tinha de onde arrancar, minha irmã tirou de conta dela para pagar água e luz, porque tinha cortado a água e luz dele. Nós tirava o pouco que nós tinha. Nós tirava para dar o melhor para ele. Ele tinha do bom do melhor. Era Danone, era fruta, tudo que nós podíamos dar para ele, o maior conforto que nós podíamos dar para ele, nós deu. E hoje em dia tem filho que não vê a hora de colocar seus pais no asilo, não vê a hora dos seus pais falecerem. Gente, o mundo tá perdido. Mas é a profecia de Deus cumprindo, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. O amor de muitos esfriarão. É o mundo que a gente está vivendo. Não escolha ser igual ao mundo, escolha ser igual a Cristo. Segue o caminho de Cristo, pega na mão de Cristo. Tenha mais fé, por mais que a sua fé seja do tamanho do grão de mostarda. Tenha fé, tenha sabedoria, peça a Deus discernimento. Pede para Deus afastar da sua vida coisas que não te acrescentam ao reino, te afastam do reino. Pede para Deus, tenha fé. Por mais que a situação seja difícil, tenha fé de que tudo vai passar. E nós vivemos assim, enquanto havia vida, havia esperança. Nós tivemos esperança até o último minuto. Até o último minuto de vida dele, nós tínhamos esperança de que tudo ia passar. Mas Deus, nem sempre. A vontade nossa é a vontade de Deus. A vontade de Deus era ter meu pai com ele. E ele foi com Deus. Isso é o que nos conforta. Então é isso, gente. E espero ter tocado o coração. Se alguém precisava ouvir isso, esse testemunho, né? Esse desabafo. Ame seus pais, seus irmãos, seus filhos, tua família, teus tios, tias. Faça o que você puder para ter tua família por perto, antes que seja tarde, depois que parte.
não adianta mais. Só resta a saudade, a lembrança se você fez bem para a pessoa ou o remorso. Se você fez mal, você não cuidou como você deveria cuidar. Se você tem que pedir perdão, peça perdão em vida. Porque depois que parte, é você e Deus. Faça hoje, porque amanhã pode ser tarde. Quando aquela máquina apitar, acabou. Acabou tudo, gente. Acabou, por isso eu falo. Faz hoje, porque amanhã já pode ser tarde. A vida é um sopro. Em questão de minutos, você tá bem, falando, comendo, andando, rindo, brincando. E em questão de minutos pode dar um AVC, um derrame, um infarto e você morrer. Por isso eu falo, ame, abrace, crie lembranças boas. Que as pessoas possam falar assim, eu amo, eu vou amar pra sempre, porque vai estar sempre comigo. Porque depois que resta, é só saudade. Aqui é a brusinha que ele tava internado, que ele internou. A última roupa. Tá o cheirinho. Depois vai ficar só isso aqui, ó. Lembrança. E guardado no coração. Então é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe a sua vida, sua família. Beijo, fica com Deus.